Minha amiga, meu amigo, antes de começar a minha fala propriamente dita, eu quero deixar bem claro que não ouvi nenhuma conversa no sentido daquilo que eu vou falar, não conheço nenhuma organização ou faço parte que tem a finalidade da qual aqui eu vou mencionar, como também não estou dizendo que sou contra ou a favor do que vou mencionar nesse vídeo. Pois bem, há muito a gente vem assistindo que o Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional, que tem aí as duas casas, Câmara e Senado, respectivamente presidido por Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre, e o Supremo, capitaneado pelo Dias Toffoli, tem feito movimentos que está levando a população a entender que trata-se de uma articulação coordenada com claro objetivo de levar Bolsonaro ao impeachment. Tudo isso contra a vontade do povo, querendo caçar e impeachment um presidente eleito democraticamente pela maioria esmagadora dos eleitores. E esse movimento parece querer pôr cabo em um governo onde o seu líder está sendo achincalhado, humilhado, execrado, perseguido, massacrado, sob a ameaça constante de um impedimento, mas não por ser corrupto, não pelos seus defeitos, mas, pasmem, senhores, pelas suas qualidades e virtudes. O que incomoda a velha política e o sistema é o jeito Bolsonaro de ser, pois inquestionavelmente é uma pessoa que tem amor pela pátria, compromisso com o Brasil, não rouba, não deixa roubar, deu um basta na corrupção que sempre provocou a sangria nos cofres públicos, e esse comportamento, esse jeito de ser, parece que está desagradando a elite política do nosso país. Senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, senhores congressistas, Câmara e Senado, aborte, se tem essa intenção, pelo que tudo indica tem, aborte a ideia de querer impeachment Bolsonaro. Isso não vai acabar bem. O povo não vai aceitar este jogo, esta manobra. Se concretizar o impeachment, esse impeachment sem razão de ser, os senhores podem ter certeza de uma coisa, podem ter consigo a mais absoluta certeza: os senhores podem estar arrastando o Brasil para uma brutal guerra civil. Não é o meu desejo, não é. É apenas um sentimento do que eu tenho do que pode ocorrer. Pode não acabar bem, por quê, senhores? E eu explico. Bolsonaro tem uma base sólida de apoiadores. Ao contrário da base do Lula, do PT, que é composta de pederastas, ladrões, cachaceiros, drogados, a base do Bolsonaro é diferente, é sólida.
é de gente séria, que valoriza a pátria, tem amor pelo Brasil e a família. A base do Bolsonaro é composta de policiais militares, policiais civis, bombeiros, policiais rodoviários federais, guardas municipais, reformados e ativos, gente que está preparada para matar ou morrer pelo Bolsonaro, matar ou morrer pelo Brasil. Não cometam a loucura de querer implantar um impeachment sem mais nem porquê, porque a base do presidente não vai aceitar. Conforme eu falei, senhores, esses brasileiros de bem, que amam esse país, que amam a família, são tementes a Deus, eles viram em Bolsonaro um grande líder. Alguém que dá vida à sua esperança de um Brasil melhor. Há uma identidade muito forte. E já está mais provado que a base do Bolsonaro não o abandona, pois de tudo já foi feito. As acusações mais absurdas foram jogadas contra ele no afã de querer fazer com que a sua base o abandonasse, e isso não ocorreu. Eu sei que o temor dos senhores do Congresso, Supremo Tribunal Federal e outros poderes constituídos é do Exército Brasileiro, das Forças Armadas, de uma possível intervenção, entre aspas, AI-5, que não existe. Os senhores têm que temer, não é o Exército regular, não é o Exército do Caxias, mas sim o Exército de Libertação Brasileira, que é composta pelo povo. E esse está disposto a ir para a rua por Bolsonaro. Matar, morrer, se preciso for. Botem isso na cabeça. Num caso de uma possível guerra civil, os senhores não têm onde se esconder. A base de Bolsonaro tem tática de guerra e guerrilha, ataque furtivo. Estão espalhados estrategicamente em todo o Brasil. E os senhores não pararam para observar. Estão armados até os dentes, pronto para o que der e vier. Os senhores lembram daquela manifestação da polícia militar lá no Ceará? Em que um senador maluco, débil mental, conhecido como Ciro Gomes, partiu para cima dos manifestantes com a reta escavadeira. O que aconteceu com ele? Lembram? O povo de Bolsonaro não tem medo. O povo de Bolsonaro tem a luta como objetivo. O povo de Bolsonaro descobriu que o Brasil os pertence e não quer mais perder. Não quer mais perder. O que os senhores vêm fazendo com o Brasil é uma maldade desmedida. Os senhores rasgaram a Constituição, jogaram-a no chão, sapatearam em cima. O Congresso, pelo que tudo indica, pelo que podemos ver, fazem apenas movimento com interesses pessoais ou de grupos. O Brasil é um detalhe insignificante. A maioria esmagadora dos membros do Supremo Tribunal Federal apenas se limitam a fazer militância de toga, defendendo interesses daqueles que os colocaram lá, às vezes tomando medida monocrática, ou seja, o ministro toma decisão sozinha, como forma de atravancar o crescimento do Brasil. O povo está observando. O povo está observando tudo isso. Olha,
É preciso que alguém dentro do Supremo Tribunal Federal, e eu acredito que tenha juízo, chame os demais ministros e fale, não dá, paciência tem limite, a voz das ruas está contra nós. Nós precisamos fazer aquilo que é o nosso papel, ou seja, fiscalizar e ser o guardião da Constituição. E não militantes políticos partidários atacando esse em interesse daqueles. Alguém precisa botar na cabeça desses homens que eles estão no caminho errado. E a mesma coisa há de acontecer dentro do Congresso Nacional. A gente está vendo ainda um grande grupo de deputados e senadores, liderados por Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia, fazendo verdadeiro movimento antipatriótico, cometendo horas e horas, dias e dias em cada ação, crime de lesa pátria. Alguém precisa falar para esses homens que eles precisam ter juízo, ter compromisso com aquilo que juraram em fazer. É defender e respeitar a Constituição e lutar por um Brasil melhor. A situação está delicada, extremamente delicada. E a base do Bolsonaro está atenta. Está atenta. Não vai aceitar nenhuma manobra que possa provocar uma ruptura nos seus sonhos. E aí, senhores ministros, os senhores vão descobrir, se porventura isso vir a acontecer, os senhores vão descobrir que os senhores são muita coisa, sentados na cadeira de ministro, com a toga e com o livro da Constituição ou das leis na mão, mas que fora dela são nada. Se os senhores não respeitar a vontade do povo, algo de ruim pode acontecer. E os senhores serão caçados. E não terão aonde se esconder. Serão como um vagalume. Nem no escuro vai conseguir se ocultar. Não vai. A base do Bolsonaro é fiel a ele. E caçar Bolsonaro é provocar uma jihad islâmica, ou seja, uma guerra santa. Lembra da Revolução Francesa? Levou 10 anos, cabeça de príncipe, de rei, de ministro, de juiz, de governador, rolaram na guilhotina, cortaram. É isso que os senhores querem para o Brasil e para os senhores? Acredito que não. Então está na hora dos senhores tomar juízo, respeitar a vontade do povo com base na ordem e na lei. É preciso que os senhores, em especial os presidentes desses poderes, Davi Alcolumbre do Senado, Maia da Câmara, Dias Toffoli do Supremo, Jair Bolsonaro do Executivo, baixem as armas, busque o diálogo, procure fumar junto o cachimbo da paz, faça um pacto pelo Brasil, porque caso contrário, dias piores estão por vir. Eu sei que os senhores têm o hábito de ler, livros de cabeceira como O Príncipe, de Maquiavel, As 48 Leis do Poder, A Arte da Guerra. Mas eu queria indicar para os senhores um livro que é muito bom. Eu queria que os senhores lessem esse livro e botassem em prática tudo aquilo que está escrito. Esse livro aqui, Constituição Federal, porra!
Constituição Federal. E quem é autor desse livro aqui? O povo brasileiro. Bota isso em prática. Será que é difícil? Será que é difícil para os senhores? Os senhores estão brincando com fogo. Estão subestimando o povo. Olha o que aconteceu na Líbia com Muammar Gaddafi. Olha o que aconteceu no Iraque com Saddam Hussein. Juízo. Juízo. O Brasil não precisa de uma guerra civil. Mas também os senhores não podem dar razão para que ela exista. Não pode. O Brasil sangra, o Brasil geme, o Brasil sofre por causa dos senhores. Os senhores agem como se fosse um poder paralelo, como se existisse, como se vivesse em um outro Brasil dentro do nosso Brasil. Nos tratam como se fosse escravo ou gado, e o Brasil como se fosse o seu pasto. Não, não somos. Não somos. Façam isso com base na Constituição. Façam um pacto pelo Brasil, porque daqui a pouco a população vai cansar de sair pelas ruas de forma pacífica, ordeira, e poderá adotar métodos os quais nós não desejamos. Não é o meu desejo, é apenas um sentimento do que pode acontecer. Se os senhores não tomar tendência, o povo brasileiro, o exército de libertação do Brasil, que é formada por essas pessoas às quais eu falei, que tem sangue no olho, faca no dente e sangue nas veias, disposição para matar ou morrer pelo esse Brasil, pode trocar as faixas com palavras de ordem, os carros de som, as camisas amarelas, as bandeiras pelo chumbo e pelo aço. E aí, meu amigo, quando o pau cantar na casa de Moca, não tem para onde correr. Pense nisso. O povo descobriu que é preferível morrer de pé do que viver de joelhos. Faça um pacto pelo Brasil antes que o Brasil, que o nosso país seja arrastado para uma guerra civil. E se isso acontecer, além de culpados, os senhores serão as maiores vítimas. Minha amiga, meu amigo, curta, comente e compartilhe esse vídeo. Se inscrevam no meu canal no YouTube, Cabo Elson.